Vem aí, Frequência Nobre, com eles, os nobres, Carol Nobre e Arthur Nobre. Vão fazer a festa da comunicação e aqui você vai conhecer detalhes dos entrevistados e entrevistadas. Esperamos por você! Boa noite! Eu sou Carol Nobre. Eu sou Arthur Nobre. E hoje começa mais um episódio do meu, Do seu, do nosso Frequência Nobre. E toda sexta-feira, às 19 horas, sai mais um episódio do nosso podcast. Então já se inscreve e ative o sininho pra você não perder nenhum. Isso mesmo. E hoje nós trouxemos uma pessoa super especial. Mas antes da gente revelar quem é, vou contar pra vocês que nós estamos gravando Frequência Nobre em um espaço super especial, que é aqui na Casa da Lira. Um espaço maravilhoso aqui em Guarulhos, onde você pode expressar a sua arte. Pra quem se interessa, as informações estarão aqui na descrição. É isso mesmo. Vamos acabar com esse mistério que a gente trouxe? Isso mesmo. Hoje A nós gente trouxemos a Sheila! Olá, boa noite. Sheila, boa noite. É um Prazer. prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo Tô meu. muito ansiosa, tenho certeza que o episódio vai ser super legal. Acho que eu tô mais ansiosa que você. Tá pronta para as perguntas? Ai, vamos lá. Sheila, conta pra gente como foi a sua infância, onde você cresceu e o que você mais gostava de fazer nessa época. Já a minha infância foi bem divertida. Eu cresci na Zona Leste, ali próximo da Penha, Cangaíba, né? Eu era bem arteira. Eu e meu irmão, a gente causava muito. Minha mãe usava chinelo frequentemente com a gente. Minha irmã não, minha irmã era um pouco mais caladinha, mais quietinha, é assim até hoje. O que eu mais gostava de fazer, ai gente, tem tanta coisa. Eu era aquela menina que eu era meio menino, porque eu não gostava de brincar de boneca, por exemplo. Eu tinha boneca? Tinha alguns momentos em que eu brincava de boneca com a minha irmã? Tinha, mas era muito pouquinho. O meu foco ali, eu acho que era mais com o meu irmão, sempre com ele, a gente jogava futebol. Eu era goleira do time dele. Eu andava de skate, eu andava de carrinho de rolemã. Eu caía frequentemente, tenho os joelhos todos marcados. Eu era bem terrível. Eu acho que o que eu mais gostava de fazer era isso mesmo. E quando você era criança, nessa mesma época, você já tinha ideia do que você queria fazer quando você crescesse? Nessa época, não. A Um gente pouquinho tinha sonhos, depois. assim, né? Um primo comentava, eu quero ser piloto de avião. A gente nem sabia o que significava isso, né? Mas eu me lembro que eu brincava, às vezes que eu estava brincando com a minha irmã, eu fingia que eu era professora. Eu e ela. A gente fingia que a gente estava dando aula, mas isso era uma coisa que não era assim, não, eu quero ser isso quando crescer. Não, eu já quis ser muita coisa. E um pouquinho mais pra frente, quando você amadureceu um pouco mais. Um pouquinho mais pra frente, ali com 14 anos, 15 anos, eu tinha a ilusão de ser médica, de trabalhar na área da saúde. E isso quase aconteceu, mas não rolou. Na sua família, alguém influenciou você na escolha da sua profissão? Não, hoje não. Não, ninguém me influenciou. Na verdade, eu tinha essa ilusão, né, de trabalhar, de ser médica, eu acho que como tantas e tantas pessoas têm, né, durante uma fase da vida. Quando eu prestei vestibular, eu passei para enfermagem, fiz alguns semestres da faculdade de enfermagem, depois eu saí e nessa época eu fiquei um pouco perdida. E eu trabalhava na empresa do meu tio. E ali eu ficava trabalhando no administrativo e aí foi que eu entrei na área de RH. Vendo documentação de funcionários, ajudando a contratar funcionários. E aí sim eu comecei a gostar dessa área, fiz contabilidade e depois eu fiz uma faculdade de recursos humanos. E aí eu não saí nunca mais. E fala pra gente uma lembrança sua da época escolar, que você carrega com você até hoje. Foi marcante. Da época escolar, da época escolar até o 9º ano ou da época escolar qualquer época? Até o 9º ano. Até o 9º ano, uma coisa marcante, as festas juninas.
Isso pra mim era demais. Eu ficava ansiosa esperando a festa junina, dançar na quadra. Dizem que hoje em dia é um mico, né? Mas eu amava essa época. Em que momento você percebeu que queria trabalhar com pessoas e entrar na área do RH? Eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre fui, desde criança, uma criança de muitos amigos. Muitas crianças brincando comigo. Na escola, eu era a amiga de todo mundo, eu conhecia geral. E eu sempre gostei dessa troca, de ouvir. E aí, acaba que no RH, você faz isso também. Você cuida de pessoas, né? Você não faz só a parte de documentação, entrevistas, essa parte burocrática que está relacionada à folha de pagamento. Não é só isso, né? É essa troca de conhecer a pessoa com quem você está trabalhando, mas conhecer mesmo, né? Não só aquilo que a gente vê todos os dias das 7h30 às 17h. Como que essa pessoa do que ela gosta, quais são as suas dificuldades, quais são os sonhos que essas pessoas têm. Então, como eu sempre gostei de pessoas, de conversar com pessoas, de ouvir pessoas, eu acho que a parte do RH vai me fazendo ficar apaixonada cada dia um pouco mais, mesmo que seja cansativo. E qual foi o seu primeiro contato com o universo dos recursos humanos? Primeiro foi, acho que em 2008. Em 2008, eu trabalhava numa clínica, ainda na área da saúde, fui convidada por uma amiga para trabalhar na empresa dela, e ela fazia essa parte de departamento pessoal. Só que o departamento pessoal e recursos humanos estão dentro da mesma área, mas são coisas diferentes. Então, o meu primeiro contato foi entrevistando alguém que eu precisava contratar sem saber absolutamente nada. Então, eu peguei um currículo, falei, poxa, jura, você é encanador? E como e aí, o que eu ia perguntar? Não sei. Aí eu comecei a conversar. Me fala de você. Me fala de sua família. E aí, esse foi o primeiro contato, sabe assim, vai lá e faz. Eu preciso do funcionário. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E houve alguma situação que fez você dizer, é isso que eu quero pra minha vida mesmo? Claro que há. Sempre há, gente. Pessoas. Vocês também lidam com pessoas, certo? Lidam. Que eu sei que vocês lidam com pessoas. Sempre é fácil? Não é? Então, essa pergunta, se eu já tive dúvida, se eu já pensei em desistir, claro que já. Claro que já, porque trabalhar com pessoas, que são totalmente diferentes de você, que foram criadas de forma diferente do que a gente foi, que têm culturas diferentes, você saber viver em harmonia com todas as pessoas que você conhece, que vai cruzar o teu caminho, para poucos, né? Então, vez ou outra, você fala, meu pai, será que é isso mesmo? Será que já está na hora de eu aposentar? Falta muito? Então, tem sim. E eu acho difícil alguém que sente aqui e fale, não, nunca pensei isso. Não. E quais foram os seus maiores mentores ou inspirações no início da sua carreira? Que perguntinha, hein? No início da minha carreira, eu tive bons professores. Não só bons professores em termos de faculdade, essas coisas assim, mas no dia a dia. Uma pessoa que me inspirou muito foi meu tio, e é o meu tio até hoje, porque ele sempre tratou os funcionários da empresa dele de uma forma tão diferente daquilo que a gente ouvia, que, patrão é chato, patrão não sei o quê. Não. O meu tio sempre tratou eles de uma forma tão humana, tão humanizada, numa preocupação assim, de verdade, com o futuro deles, com aquilo que eles queriam. E ele foi a minha primeira inspiração. Eu falei, puxa, quando eu crescer eu quero ser assim, sabe? E como foi o seu primeiro emprego na área? Tem alguma história engraçada ou tensa no início?
Sim. Mas é tensa mesmo, hein? Mas essa é muito tensa. Lembra que eu falei que lidar com pessoas às vezes não é a coisa mais fácil? Já aconteceu de um funcionário, por exemplo, ficar bastante exaltado por causa de um desconto do pagamento dele, que é um desconto pertinente ao pagamento dele, e a pessoa chegar lá assim, um objeto cortante. Eles falam, calma, calma. Nessa hora eu falei, mas será que é isso mesmo que eu quero? Já posso sair correndo agora ou posso esperar mais 5 minutos? São várias situações como essa. E para você, qual é o maior desafio em trabalhar com pessoas todos os dias? Todos os dias? Qual que é o maior desafio hoje? O choque entre as gerações. Então, hoje, dentro da mesma empresa, eu tenho colegas de trabalho que são muito mais velhos do que eu, por exemplo, que têm a idade quase de ser meu pai e ainda estão trabalhando. Aí eu tenho a geração um pouquinho mais velha do que eu, assim, lá dos 50, 50 e poucos anos. Tem a minha geração dos 45 para cima, tem a geração dos 30 e tem os geração Z no mercado de trabalho. Hoje, a geração Z já ocupa 27% do espaço do mercado de trabalho. Só que você vai imaginando, era a mesma coisa colocar para trabalhar seu avô, seu pai, sua mãe, seus primos mais velhos e vocês. A gente não vai falar a mesma língua, né? São gerações diferentes, né? E a gente aqui, assim, né? Nós aqui, eu, dessa idade de 47 anos, a gente viu a internet nascer. Então, a gente é de uma época que a gente precisava ir até a biblioteca para fazer uma pesquisa. Hoje, em 3 segundos, tem a inteligência artificial para te dar qualquer resposta. Então, assim, o grande desafio hoje, né, na nossa área, dentro da área de recursos humanos, é fazer todo mundo entender que todo mundo faz parte da mesma engrenagem e que todo mundo tem seu espaço e que todo profissional tem seu valor, independente se ele está começando agora ou se ele já está terminando a carreira. Mas fazer tudo isso funcionar todos os dias, rola uns estresse. Fala algo pra gente que muita gente acha que é fácil no RH, mas na prática é mais complicado do que pensa. Contratar. As pessoas às vezes acham que, beleza, eu vou colocar meu currículo na internet, alguém vai me chamar, vou fazer uma entrevista, se eu servir, tá tudo bem. Não é tão simples assim, né? A vaga tem que estar alinhada ao que a empresa quer, o RH precisa achar o candidato que a empresa quer, fazer com que o candidato goste da nossa proposta, seja ela financeira, seja ela de benefícios, fazer esse funcionário se adaptar à empresa, que também é um desafio. E não é tão simples assim como parece, não. Não é uma coisa tão simples assim. A gente fala do processo de admissão como se fosse seguir uma receita de bolo. E não é. Por quê? Porque tem o fator H de humano no meio disso tudo. Só quem tá ali mesmo sabe que não é tão fácil quanto parece. Não é. E qual foi a situação mais desafiadora que você já precisou resolver? Mais desafiadora? Eu sempre fico nervosa quando acontecem acidentes de trabalho. Ou por alguma fatalidade, o meu funcionário passa mal, desmaia, cai. Já aconteceu isso com você? Claro. Já aconteceu coisas mais sérias também. Então, desafiador. Dar uma notícia ruim para um familiar. Isso é desafiador e é perturbador, eu acho. Não tem ninguém, não tem curso que te prepare para fazer uma coisa dessa, entendeu? Isso é desafiador. Explica pra gente o que é o RH pro pessoal de casa. O que é o RH? O RH. O RH é o setor da empresa que funciona como um facilitador. Então, o empresário, o dono da empresa, alguém, um diretor, quer contratar a Vanessa para ser assistente administrativo. Aí eu, vou ter que falar com a
Vanessa. Então, o que o RH faz? Entra em contato com o candidato, com muitos candidatos, marca-se entrevistas, analisa perfil, tem aquele bate-papo para a gente saber se a pessoa realmente conhece daquilo que está escrito no currículo, porque muitas vezes a pessoa coloca lá, ou alguém fez, e aí chega na hora a pessoa não sabe responder algumas perguntas. Depois disso, a gente marca entrevistas com o diretor. Então, o RH faz essa parte de facilitar, né? De ir buscar o profissional que a empresa quer. O RH cuida depois dessas pessoas, quando essas pessoas já estão trabalhando. O RH também faz a parte de cuidar de toda a parte burocrática de documentação, dos pagamentos, dos benefícios. A gente está sempre em busca de trazer melhorias para essas pessoas que trabalham com a gente. Isso é mais ou menos, assim, resumidamente, o trabalho que alguém de recursos humanos faz. Então, RH é recursos humanos. Recursos humanos, essa é a sigla. Entendi. E assim, o que te deixa mais feliz na sua profissão? Quando a gente consegue impactar a vida de alguém, né? A coisa mais gostosa é ligar para alguém e falar, parabéns, você foi aprovado. Muito gratificante. Olha, parabéns, né? Você passou pelo processo, você foi aprovado, seja bem-vindo. Ou então, uma coisa que eu adoro particularmente é quando eu consigo trazer algum benefício para esse colaborador, para a turma inteira. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, a gente implantou a folga aniversário. Então, no dia do aniversário, o funcionário não trabalha. Ah, mas e se cair no final de semana? Não tem problema. Ou ele folga na sexta, ou ele folga na segunda. Então, independente se o aniversário do funcionário cair no final de semana, ele vai ter uma folga. E falar isso para eles é muito legal. Legal. Porque cada vez que muito legal. cada vez que a vão gente ficar felizes. cada vez que a gente tem uma coisa bacana para trazer de novidade, é legal. Então, essa parte eu gosto muito. E como você lida com os momentos difíceis? Como Como os desligamentos e conflitos internos. de que são também mais ou menos. É assim, na verdade, o departamento de recursos humanos não é esse departamento responsável por fazer o desligamento de ninguém. Quem faz o desligamento é a pessoa que trabalha diretamente com esse funcionário, que a gente chama de gestor. O RH pode participar? Pode, mas não parte da gente a ideia de, olha, vamos demitir. Então, a gente geralmente participo, mas não é a nossa função oficial demitir alguém. A gente pode participar, pode fazer todo o processo burocrático, que também tem um monte de coisa para fazer, mas na hora de ali falar para ele, olha, a partir de hoje a gente não tem mais interesse em continuar com você. Por que a gente não faz? Porque a demissão, o desligamento de um funcionário, ele não pode ser uma surpresa. Então, com o passar do tempo, o funcionário dentro da empresa, é sempre legal que os gestores, coordenadores de equipes, façam o quê? Feedback. Olha, Carol, você está indo super bem, estou gostando do teu trabalho. Olha, Arthur, eu acho que aqui você pode melhorar um pouco, eu acho que aqui dá para você se desenvolver. Então, assim, quanto mais vezes esse bate-papo acontece, ou o funcionário vai melhorar e a empresa vai dar condições para o funcionário fazer isso também, né? Então, vai chegar um momento em que, quando todas as possibilidades já foram esgotadas, a pessoa vai saber que ela vai ser demitida. A pessoa sabe. E assim, por que você acredita que o RH é tão importante dentro de uma empresa? Nós somos o coração da empresa, né? O RH não tem como ter uma gestão eficiente de nenhum outro setor se o RH não existe, né? Porque quem lida com olha, esse funcionário aqui tá me dando trabalho, o RH fala, oxe, calma, é o funcionário que tá dando trabalho ou você que não tá sabendo falar? A gente fica bem no meio, como se fosse o advogado do diabo. Exatamente, a gente fica bem no meio, nem lá nem cá. Nem pendendo para demais para um lado, nem apenas o justo. Então, olha, ele realmente está dando problema, o que a gente pode fazer para que ele melhore? A empresa tem todas as ferramentas possíveis, treinamentos,
para que ele se desenvolva? Sim, então, pô, então o RH chama. Você está com algum problema pessoal? Você quer me contar? Eu posso te ajudar? Sem essa troca, sem esse... Não tem como. Porque aí pensa, um diretor lá em cima, você acha que ele vai olhar lá pro pessoa da limpeza e falar, ai, acho que ele tá com problema pessoal. Não, descarta, manda embora e contrata outro. Não, a gente não. Pera, muita calma nessa hora. Por que também? Porque também tem custo. Não dá para sair trocando a equipe inteira o tempo todo. Isso é prejudicial para a imagem da empresa, para o financeiro da empresa, e porque a gente está falando de alguém que é uma vida. Né? Tem sentimento. Não é assim. E ele pode, assim, se de repente um funcionário não é bom numa coisa e eu tenho a oportunidade de migrar ele de lugar, por que não? Por que eu tenho que demitir se eu posso mudar ele de função? Tá certo. Sim. E como você enxerga a tecnologia dentro do RH hoje? Maravilhoso. Maravilhoso. Antigamente, quando eu e a sua mãe começamos a trabalhar, nós, por exemplo, a gente anotava, toda vez que a gente entra na empresa, a gente tem que assinar que a gente chegou. Então, eu cheguei 7h30. Então, pode ser num livro, pode ser num cartão marrom, bonito, e aí, o que a tecnologia fez pra gente? Ponto eletrônico. Vai lá, põe a minha facial, fala, olha que linda, pronto, eu cheguei. Pelo celular. Então, tudo é muito mais rápido agora. Claro, só que a gente não pode exagerar. Por quê? Porque eu não posso perder a minha relação humana com as pessoas. Sim, você não pode depender da tecnologia. Então, tecnologia excessiva também não é bom. Vamos supor, vou fazer um cálculo para ver se vou fazer o cálculo do salário da pessoa. Eu posso confiar 100% no que o sistema está me dizendo? Não. Se ele não for alimentado direito, não vai haver um erro? Sim. Quem vai ser prejudicado? O funcionário, correto? Então, eu tenho que saber fazer. E foi assim que tudo começou. Então, como que eu vou conferir uma folha de pagamento se eu não sei fazer? Então, eu vou estudar. Porque se acabar a força e demorar 3 dias para voltar, eu tenho que saber fazer manual. Tudo. Então, isso, a tecnologia é maravilhosa para alguns aspectos, mas a gente não pode ficar preguiçoso em relação a ela. Claro, se eu quiser colocar uma vaga, um anúncio no LinkedIn. Estou procurando um profissional X, eu vou lá no ChatGPT. Falo, lindo! Preciso de uma descrição deste cargo e eu quero que essa pessoa tenha essas habilidades e esses conhecimentos técnicos. Aí ela vem, monta pra mim, copia, cola, beijo, me liga. Coisa que antes peraí, deixa eu ver se essa palavra é com essa mesma. Entendeu? Então hoje é legal, porém, tudo tem que ter limite. Mas então você acha que a inteligência artificial pode substituir alguma parte do trabalho do RH? Alguma parte pode. Alguma parte no sentido de alguém alimenta, né? Porque a inteligência artificial foi alimentada por alguma informação, né? A parte de cálculo pode ser, tranquilamente. Já tem sites, inclusive, que a pessoa não precisa mais ter um contador. Vai lá, joga lá e acabou. Mas a relação humana, não. Porque eu não acredito que um robô possa entender um olhar ou você sorrindo e eu vendo que você está triste. A IA não vai fazer isso. Então, uma parte de qualquer atividade pode ser que a IA consiga realmente. Agora, a relação humana, não. Não tem como. E quais ferramentas ou mudanças tecnológicas facilitaram a sua vida no dia a dia? Além da que você já falou. Além do ponto eletrônico, que eu acho o máximo. Programa de folha, né? Antigamente era a máquina de escrever. Vocês sabem o que é isso? Sei, Então, ainda bem, né? Máquina de escrever. A gente pegava lá o papelzinho verdinho pro carbono e ia lá. Salário, 30 dias, e os dedos lá pro meio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo é sistema. Na frente do computador, se alimenta uma vez, coloca os dados, ele calcula. Você tem que saber fazer o quê? Conferir. Então, isso é uma coisa que ajuda muito. A tecnologia aproximou ou afastou as pessoas do ambiente de trabalho?
perguntas eram essas. Volta pra tomar uma água. Caramba. Eu acho que, no geral, afasta. É rápido, a comunicação acaba sendo rápido, dá pra você resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando que eu acho que afasta? WhatsApp. 835 grupos para a mesma empresa. Aí tem grupo que tem o chefe, aí tem grupo que não tem o chefe, aí tem grupo que tem o fulano que eu não gosto, aí tem grupo que não tem o fulano. Já começa a me irritar. Né? Começa... aquilo que você escreve, você está escrevendo com o seu sentimento. Se eu tiver de mau humor, eu vou interpretar de outro jeito, você concorda? Não, sim, com certeza. Isso não acontece com todo mundo. Imagina dentro de uma empresa. Então isso acaba. O achômetro, né? Eu acho que ele foi grosso. Porque ele escreveu em caixa alta, com o CAPS ligado. Não é, às vezes ele só tava mesmo com o CAPS ligado. Mas aí no meu achômetro eu acho que ele não gosta de mim. E isso vai criando um rancinho, né? Entre as pessoas. Então tem algumas coisinhas que atrapalham. O bater na porta e falar, oi, a gente pode trocar uma ideia rapidão? Vai muito melhor do que toda hora o WhatsApp ali. Porque se a pessoa escrever qualquer frase, pode interpretar de outro jeito. E aí amanhã você volta na mesma frase, você vai entender de uma outra forma. Porque Mesma é coisa. interpretação. De eu escrever pensando assim, tá bom. E a pessoa entender, tá bom. Tipo, uma pessoa Ou então você mandar, legal. Você quer ver uma coisa que dá problema? Os símbolos. Sim, Né? emoji. Então, você mete lá um joinha. Eu, particularmente, dependendo com quem eu estiver conversando e a pessoa colocar o joinha, eu já paro de falar na hora. Porque a impressão que dá é que, beleza, falou. Volta amanhã. Verdade. Viu? E qual é a maior qualidade que um profissional de RH precisa ter hoje em dia? Empatia. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Mas aí não precisa ser só o profissional de RH, né? Pode ser qualquer outro ser humano, né? Todo ser humano. Não queria que fizessem comigo, então não vou fazer. É porque é importante. Só um pouquinho, não sou de leve, né? E se você pudesse dar um conselho pra quem quer começar nessa área, qual seria? Ame as pessoas. Ame as pessoas, porque é fácil? Não é. Tem desafios todo santo dia. Vou querer desistir? Vai também. Mas é um trabalho que te aproxima das pessoas, da realidade das pessoas, e não aquilo que a gente vê na internet, no Instagram, e não sei lá, Nas redes redes sociais. Não, aquilo ali, o que a pessoa é. Então, ame as pessoas. Muito importante esse ponto. E tem alguma situação curiosa ou engraçada que só quem trabalha com RH vive? Claro. Agora, por exemplo, o menino da RH, quando caiu o 13º? O menino da RH já caiu meu BT? O menino da RH, por que tem esse desconto aqui? Por que eu tô ganhando X e o meu colega ganha Y se a gente faz a mesma coisa? Porque ele faz melhor. Vai melhorar, amigo. Melhore. Tem bastante coisa engraçada que acontece nos bastidores que só a gente... piada interna, né? Você fala, opa, não, isso aí... Será que ele sabe marcar o ponto? Tem aqueles que não marcam, né? Todo dia a mesma coisa, a gente tem que falar mesma coisa todo dia, o ano inteiro. Não marcou o ponto, santo. E qual é o mito mais comum sobre o RH que você gostaria de quebrar? Mito? Deixa eu ver aqui que falam do RH que não é bem assim. É só apertar o botão. Como que não conseguiu fazer? É só apertar o botão, gente. É rápido. Como não? Aperta o botão que sai lá. Não. Não tem nada a ver com apertar o botão. Não tem nada a ver. E quais são os seus sonhos daqui pra frente, tanto profissionais quanto pessoais? Eu vou falar de uma coisa que é pessoal, mas que vai entrar o trabalho junto, né? Então, como eu sempre gostei de pessoas, de
conhecer pessoas, de conversar com pessoas, independente da idade. Eu tenho uma queda por pessoas idosas. Passou dos 75, a pessoa que está conversando já está aqui, ó. Conta mais. Que eu acho que eles têm 1 milhão de coisas para me ensinar. Não que pessoas da idade de vocês não tenham, mas eu tenho uma queda pelos idosos. E aí, como eu sempre gostei de pessoas, de conversar com pessoas, de entender as pessoas, eu tenho uma facilidade em entender o comportamento das pessoas. Muitas vezes parece loucura, pode ser. Mas eu gosto disso. Então, pessoalmente, eu quero fazer um curso, uma formação em psicanálise. E, a partir daí, mas isso eu quero fazer para conhecimento. É uma coisa minha. Só que, lógico que isso pode ser uma profissão. Porque eu posso realmente atender pessoas, pacientes com algum probleminha que precise de um profissional. Então, esses são os meus projetos aí. Daqui uns 3 anos que o curso demora para dar. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho lá pra Sheila de 10 anos, o que você diria? Não desista. Eu diria isso pra ela. Não desista. Olha, agora a gente vai colocar aqui na tela algumas fotos. E aí você fala pra gente onde você tava, como você tava se sentindo, o que você tava fazendo Tá no bom. momento, tá bom? Tá, vou colocar aqui, vai passando e você explica pra gente. Ai, gente, adoro. Natal. Natal, foi o Natal do ano passado. Foi o meu primeiro Natal com o meu namorado e com a minha enteada. Agora eu sou madrasta, como ela diz. Madrasta. Ela dá o ênfase ali no né? Madrasta. Foi o meu primeiro Natal com eles, junto com a minha família. E é um momento que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa época, de estar reunido com a minha família. Ai, a minha mamãe. Foi esses dias. Aniversário da minha mãe, ela fez 78 anos. Eu fiz uma surpresa pra ela, levei ela pra almoçar e ela achou que ia ser só a gente. Aí eu convidei uma galera, causando como sempre, pra deixar ela bem feliz. Qualquer coisa que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Que lindo. Ah, então. Não é estranho? Essa pessoa louca colocou eu aí num apartamento vazio, né? Vou explicar. Eu tenho orgulho de olhar essa foto porque eu batalhei muito, muito. Eu trabalho desde os 15 anos. Eu estou com 47. E eu batalhei muito, eu ralei muito para conseguir comprar o meu primeiro apartamento. Então, essa foto pra mim, cada vez que eu olho, eu falo, puxa, não é que eu consegui mesmo, gente? Consegui. Eu adoro essa foto. Realizando um sonho Show de quem? do Guns N' Roses. Esse aí é o Slash. Fui com meu namorado e com a minha enteada. E eu tava, desde adolescente, que a gente escuta essa banda, né? E eu queria muito ir nesse show e ele conseguiu comprar pra gente e a gente foi. E foi muito legal. Eu imagino. Então, esse aqui é meu irmão. Com ele que eu vivi as maiores peripécias da nossa infância. Você falou que vocês aprontaram. Muito. E assim, eu sempre tenho uma foto atualizada com ele porque nós somos muito amigos. Eu e ele. Não que eu não seja amiga da minha irmã, mas com ele eu tenho uma afinidade maior. Então, essa daí eu era nova. Eu era jovem ainda nessa época, mas eu já conhecia sua mãe, viu? Então ela não tava. Gente, a Sheila e a minha mãe, elas se conhecem desde a adolescência. Né? Tem mais de 25 anos. Olha. Então, isso foi num show também. É um festival de música com muitas bandas do Brasil. Foi um momento muito feliz com 2 amigas, que são minhas amigas até hoje também. Sua mãe também conhece, ambas. Então, eu acho que eu tinha a sua idade, 11 anos. Esse é o meu pai. Nessa idade aqui, eu não sabia absolutamente nada do que vocês me perguntaram. Nem o que eu queria fazer, nem pra onde ir, nem de nada. Né? Eu só queria ficar sentada no colo dele mesmo, entendeu?
E eu aguardo essa foto com bastante carinho. Ai, gente, vamos lá, eu de novo. Aqui, em 2013, eu realizei um sonho que era sair do Brasil. Você foi pra onde? Eu fiz uma viagem de 17 dias e aí, nessa foto, eu estava em Amsterdã. Mas eu fui para Paris, fui para Londres, Nossa. fui para Dublin, na Irlanda. E essa foto a gente estava em Amsterdã e estava um frio. Tive a Imagina. sensação térmica de -3 graus e quase todas as fotos dessa viagem eu tô com a mesma touca e a mesma jaqueta. Linda! Linda, tá? Imagina o frio, gente. Muito frio. Ó, adorei saber um pouquinho mais das fotos. E você já jogou ping-pong? Ou tênis de mesa, não sei como você Já. conhece. Você sabe que a bolinha vai e volta bem rápido, né? Com a raquete. Eu tenho medo de você, vai. Agora a gente vai fazer um jogo que se chama ping-pong. Certo. Que a gente vai fazer a pergunta e você vai ter que responder rápido com uma só palavra. Jesus. Tá bom? Uhum. Vai, posso começar? Tu? Ah, meu Deus. Vamos lá. Doce ou salgado? Salgado. Praia ou campo? Praia. Filme ou série? Filme. Comer ou dormir? Rapaz. Comer. Um medo. É uma palavra só? Pode ser Altura. duas. Uma pessoa que você admira. Minha mãe. Um prato favorito. Um defeito que precisa melhorar. Sou orgulhosa. Uma qualidade sua. Sou amigável. Um lugar do mundo que teve vontade de conhecer. Que tem vontade de conhecer. A Itália. Passatempo favorito. Sofá. Talento que você tem ou gostaria de ter. Talento, eu acho melhor falar do que eu gostaria de ter, né? Ah, eu gostaria de ser cantora, por exemplo. É uma das coisas. Música favorita. Música, só uma? Só uma. Se quiser, pode falar ritmo. Então. Então não vai dar, porque eu gosto de vários. Música favorita, rock. Um sonho. Um sonho. Conseguir dar uma vida totalmente confortável e sem nenhum tipo de preocupação para minha mãe enquanto ela viver. E o que é felicidade pra você? Felicidade, todo dia um pouquinho, né? Felicidade para mim é ter saúde, felicidade para mim é ter minha família, felicidade para mim é ter as pessoas que eu gosto perto de mim. Felicidade para mim são as pequenas coisas do dia a dia, aquelas que a gente passa desapercebido. E pra finalizar, deixe uma mensagem para todos que estão nos assistindo nessa câmera aqui. Uma mensagem. Seja feliz hoje, sejam todos felizes hoje, porque a gente só tem hoje. Amanhã é o futuro é incerto, a Deus pertence. E é isso, a gente veio aqui para ser feliz e merecemos isso. Parabéns. Olha, Sheila, o episódio passou tão rápido. Você acredita que já acabou? Passou mesmo. Passou muito rápido porque o papo rolou. Eu adorei demais. Muito obrigada Obrigada a por você você. ter vindo aqui. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final com a gente. É isso, Beijo. pessoal. Tchau. Tchau.